sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental dos anos finais da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Yuri e hoje nosso tema é Introdução à Genética. Junto comigo também temos o professor Cleiton na interpretação em Libras. Esse tema é muito importante para os estudantes do 9º ano, como também para todos aqueles que querem uma interpretação mais ampla da realidade. Para começar o nosso tema, que é Introdução à Genética, você geralmente vem à cabeça alguns temas, como DNA, mutação, melhoramento genético ou clonagem e outros temas que a gente percebe no nosso dia a dia. Esses temas fazem parte da genética, mas nós veremos a importância que a genética tem enquanto uma construção humana ao longo do tempo. Para isso, eu trago como exemplo para vocês um lobo-guará para a gente começar a nossa discussão. O lobo-guará é um mamífero aqui do Cerrado. Perceba que, como outro ser vivo, ou como os outros seres vivos, ele apresenta diversos fenômenos que o caracterizam como tal. Por exemplo, o lobo-guará possui uma organização própria, ou seja, uma quantidade de patas, alguns conjuntos de músculos, as suas células, outros tecidos e outros órgãos que permitem a sua existência enquanto espécie, não é verdade? Além de pensar a organização, uma outra coisa que caracteriza os seres vivos é isso aqui, ó, a equilibração. A todo momento, o lobo-guará está liberando e recebendo coisas do meio e tentando entrar em equilíbrio com esse meio, entre o meio interno do lobo-guará e o seu meio externo. Esse processo também está vinculado com uma transmissão, ou seja, os seres vivos são caracterizados pela propriedade e pela característica de transmitir às gerações posteriores as condições para a sobrevivência. Ou ainda, tem uma variação da espécie que ocorre ao longo do tempo. Essa espécie nem sempre foi desse jeito, esse grupo filogenético nem sempre foi, e além disso, acontece uma interação com os outros seres vivos, com o meio. Esses temas, ao longo da história humana, servirão como temas de investigação para as diferentes áreas do conhecimento, em especial a biologia. Nós veremos que esses temas vão sustentar algumas teorias dentro da biologia. Por exemplo, a organização é um tema estruturante da teoria celular. A equilibração é um tema estruturante da teoria da homeostase. A transmissão, da teoria da herança, a variação, da teoria da evolução e a interação, na teoria dos ecossistemas. Essas grandes teorias serão fundamentais para sustentar a biologia enquanto área do conhecimento. E esse conhecimento, por sua vez, é construído a partir da experiência humana. Nesta aula, nós falaremos com foco maior na teoria da herança. Nesse conjunto de conceitos é que nós conseguimos encontrar principalmente a genética. E para isso, nós vamos perceber uma seguinte pergunta: como investigar a transmissão das características biológicas? Essa pergunta, muito importante no estudo da genética, não possui uma só resposta. Geralmente a gente fala laboratório, cientistas, várias investigações. Nós veremos que, enquanto construção humana, essa investigação tem passado e presente e, portanto, se transforma ao longo do tempo. E nessa aula, nós veremos o que interfere na construção do conhecimento científico sobre a transmissão das características biológicas. E para pensar essas propriedades, nós podemos, por exemplo, pensar quais práticas de investigação permitem investigar a hereditariedade. Ou qual é a visão de natureza que sustenta esse estudo? Em quais contextos sociais e históricos aconteceram esse estudo da genética? E, por fim, quais formulações teóricas foram construídas a partir desses processos de investigação? Parece muita coisa, mas se a gente ignora isso, a gente não consegue compreender a genética de fato como ela é. Tranquilo? Vamos começar então com um contexto sócio-histórico. Nós veremos que
Os conhecimentos humanos são determinados pelo contexto em que são construídos. A nossa espécie, diferente dos outros animais que se adaptam à natureza, a nossa espécie adapta a natureza a si por meio de um processo chamado trabalho. A forma como esse trabalho acontece, ou as condições materiais de existência são produzidas, nós chamamos de modo de produção. Nós veremos que é o modo de produção um fator determinante para a gente pensar os fatores históricos e sociais envolvidos nas construções humanas, incluindo também os conhecimentos sobre hereditariedade. E nós veremos ao longo da história os diferentes modos de produção na história humana. O modo de produção comunal, o modo de produção escravista, o modo de produção feudalista e o modo de produção capitalista. Esses modos de produção vão ter diferentes momentos da história humana e vão ter diferentes contradições de cada momento. Entretanto, um ponto em comum na relação com o conhecimento é que o conhecimento científico está diretamente ligado à propriedade privada. Então, é possível fazer a seguinte pergunta, a favor de quem e contra quem se dá a construção dos conhecimentos sobre hereditariedade? Será que hoje todos têm acesso aos conhecimentos mais modernos da genética? Ou ainda, quais contradições a genética contribuiu para reproduzir? Pensar esses aspectos é fundamental para entender a genética, para entender a herança das características biológicas. E esse contexto produz nos seres humanos uma visão de natureza. Essa visão de natureza se reflete nas práticas de investigação que nós fazemos dessa natureza. Por exemplo, eu acredito, nós vamos perceber que dentro da genética, muitas vezes a vida, a natureza, é encontrada enquanto mecanismo. Ou seja, eu quero saber quais mecanismos estão envolvidos na transmissão das características hereditárias. Olha só, a partir dessa visão de mecanismo, eu tenho duas grandes perguntas que a genética participa para responder. Perguntas o que e perguntas como. No caso do o que, quais características ou o que está envolvido na transmissão biológica? Ou ainda, como esse mecanismo funciona? Quando eu tenho essa visão de vida, quando eu quero entender esses mecanismos, eu tenho diversas contradições presentes. Assim, um outro aspecto também serão as práticas de investigação. Veja, na relação com a natureza, ou melhor, o ser humano se relaciona com a natureza e nesse processo pode produzir conhecimento. Nesse processo de produção de conhecimento, existem práticas que garantem essa apreensão da realidade. Essas práticas serão fundamentais para a gente pensar a construção do conhecimento biológico. Dentro da genética, nós vamos ver que as práticas experimentais estão muito presentes nesse tipo de conhecimento. Essas práticas experimentais, construídas e modificadas ao longo do tempo, não são definitivas, de modo que nós veremos diversas transformações vinculadas ao estudo da genética. Uma ferramenta muito importante para as ciências biológicas de modo geral e também para a genética de modo específico é o microscópio. Veja só, a partir da visualização e do estudo de diferentes estruturas biológicas, foi possível explicar diferentes processos e mecanismos da nossa espécie e de outras espécies também, inclusive aqueles vinculados à transmissão das características biológicas. Em determinado momento, por exemplo, nós conseguimos atribuir às células o papel importante na reprodução, ou ainda, mais especificamente, aos gametas. Ou ainda, é possível também atribuir ao cromossomo como uma outra unidade para o estudo da hereditariedade. E essa prática de investigação, localizada em uma visão de natureza e localizada em um contexto social e histórico, permite a construção de formulações teóricas a partir de determinadas observações. Por exemplo, para apreender um determinado fenômeno da realidade, a biologia escolhe uma unidade de representação. Nós veremos que muitas vezes podem ser os genes, as células, ou os organismos, ou as populações.
Na genética, especificamente, nós veremos um papel principal, como objeto de estudo, os genes, as células e até mesmo os organismos, quando nós podemos pensar depois também nas populações. Mas, historicamente, o foco maior está nos organismos. O conjunto de conhecimentos sobre essas unidades biológicas, localizados em práticas específicas, a partir de uma visão de mundo social e historicamente construída, vão consolidar a teoria da herança enquanto grande grupo de investigação, enquanto um grande apanhado teórico que explica como as características biológicas ou como a informação biológica é transmitida. Por fim, pensando a teoria da herança, ou melhor, a genética mais especificamente, nós veremos que ela tem uma importância muito grande não só na teoria da herança, como também as relações que a teoria da herança faz com as outras áreas da biologia. Quando eu consigo estabelecer essas relações, vocês conseguem ter uma visão estruturante da biologia, uma visão estruturante da teoria da herança. Por exemplo, a teoria da herança, que tem como tema principal a transmissão da informação biológica, explica para a gente, por exemplo, como as estruturas, como a organização dos seres vivos é transmitida ao longo das gerações. Ou ainda, a teoria da herança nos ajuda a compreender como os mecanismos de equilibração dos organismos e das populações são transmitidos ao longo das gerações. Outro aspecto, como na teoria da evolução, eu consigo entender como a variação é transmitida. Qual aspecto do material genético, qual aspecto daquele organismo ou daquela população permitiu a transformação daquela espécie. Ainda um outro aspecto para a gente pensar é na relação com a teoria ecológica. Veja só, quais mecanismos, como a possibilidade de interação entre os seres vivos ou não, é transmitida pelo material genético, pela informação biológica. Esses e outras discussões permitem a gente compreender a importância da relação entre alguns aspectos da genética com outras áreas da biologia e permite a gente uma construção e uma visualização mais ampla da realidade. Não basta falar que a genética tem a ver com o DNA, tem a ver lá com a mutação, com a melhoração genética, ou ainda tem a relação direta com a questão dos clones. Mais importante é você compreender as relações que a genética tem com a construção da nossa realidade e com a construção do conhecimento biológico. Ficou curioso para saber mais sobre esse processo? Na próxima aula de ciências, nós veremos as relações que existem entre as principais formulações teóricas da genética e os outros conhecimentos biológicos. Muito obrigado por sua presença. Fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais. Lembrando que o SEDUC em Ação é transmitido pela RBC-FM 90.1 e pela Rádio Brasil Central AM 1200. Forte abraço e até a próxima!